Shalom a todos, Rabbeinu Chavarot. Essa semana é a semana da Parashá Shlach. Eu gravei outros vídeos sobre esse tema, mas não vai ao ar agora. A gente vai colocar alguns vídeos numa área de membros que a gente vai criar, tá bom? Então, até lá vocês vão ficar sabendo do que a gente vai fazer nas próximas semanas. Estou planejando algumas coisas que vão sair em breve, para quem é do Rio de Janeiro especialmente, tá? Mas, especialmente quem é da minha família, pessoal da família Carneiro aí. Temos coisas muito legais aí pra gente, tá? Então vamos lá. Bamidbar números, porção semanal da Torá. Porção semanal da Torá, Shelach. Só ele começa, nem sempre, as primeiras palavras do livro é o nome da Parashá, tá? Muitas vezes o nome do livro é a parte central no começo da Parashá, o tema. Até porque, dentro do Sefer Torá, do Rumash em especial, o Rumash são 5 livros, né? É o Pentateuco da Torá. Ele contém ali muitas coisas semelhantes, a narrativa é semelhante do começo de cada porção, ou seja, Vayomer Hashem a Moshe Lemor, né? E falou Deus a Moisés dizendo, e aí prossegue. Então, às vezes a gente pula algumas partes para ver a parte central da Parashá. E começa assim: Vedaber Hashem, aí não falou Vayomer, é Vedaber. Eu acho que a gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, tá? A diferença de Vayomer e Medaber. O que é falar e recitar, e exclamar, e dizer com mais força, dizer com menos força, não é o tema aqui hoje, tá? Mas aqui, Vedaber Hashem El Moshe Lemor, Shlach Lecha Anashim, e aí eu vou pegar aqui, Anashim Veatro, eu vou pegar o seguinte, tá? Etaaretz, tá, ok. Ok, Ani noten living. Gente, olha só. Em primeiro lugar, aqui está dizendo que Deus deu a terra para o povo, tá? Está dizendo, eu dei, tá? E o engraçado aqui é que ele começa dizendo o seguinte, ó. E esse é o tema, Shlach Lecha. Alguns de vocês já devem ter ouvido essa expressão parecida, né? A famosa expressão de Moisés. Quando desculpa não, Abraham é chamado da terra onde ele estava, a terra dos pais dele, indo para outra terra onde Deus ia mostrar para ele. E aí, a expressão lá é Lech Lecha, vai para você. E interessante é que nesse ponto aqui, o Nachmanides, tá? o Ramban, ele explica que o Shlach Lecha, aqui, é mandar por tua conta, filho. Vai se você tiver afim. Mas vem cá, não foi Deus que deu? Não está escrito aqui a Ninatan Levnei, aquilo que eu estou te dando na tua cara aí, eu tô te dando esse negócio para vocês, eu estou te apresentando. Mas como assim? Mande os espias, né, os espiões para a terra, se você tiver afim. Mas não é Deus que mandou, não foi Deus que deu a instrução. E aí a gente vai entender um pouco mais disso aqui, o que Ramban falava, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho também do que acontece lá com Abraham. E também um pouco de, poxa, se é milagre, se foi um milagre que aconteceu aqui, milagre que eu digo, é intervenção divina, tá? Deus mexe na história de um povo e altera a história de um povo. Mas é aquele conceito judaico que a gente tem, que Deus não interfere na natureza, é para a gente mover com as nossas próprias forças. E se é assim, por que o milagre acontece? Por que as orações mudam a vontade do cenário que Deus colocou para a gente? E o que tem esse contexto a ver com a Parashá dessa semana? E como que essa Parashá mexeu comigo na história e por que eu estou falando que vai ter muitas novidades aí? Tá tudo muito amarradinho, muito conectado. A gente vai falar um pouco nessa Parashá. Só para lembrar todo mundo aqui do que significa essa Parashá aqui, o povo chegou frente lá à terra dos cananeus, né, Canaã, que é a terra prometida. Eles saíram do Egito, passaram por todo aquele processo, chegaram diante da terra de Canaã, que estava ali ocupada pelos canaanitas. Só para você ter um pouco de ideia cronológica, para a gente relembrar tudo,
aquela terra ali já era uma terra que foi marcada desde Adam Arishon, desde o primeiro homem, o primeiro ser humano. Engraçado só para falar para vocês que a Bíblia às vezes é traduzida de forma equivocada, onde às vezes parece que a Bíblia ela traz termos, não, porque todo homem, e a palavra homem se refere a todo mundo, né? Então existem algumas palavras específicas, né? Que Adam, por exemplo, vem de Adamá, da terra, e também de, ah, eu não me lembro agora qual a palavra, mas tá falando muito mais ali de molde e tal, não sei o que, mais referente a Tselem, né? Que é a imagem divina. E eu vou falar um pouco disso sobre isso na criação, na narrativa da criação, do outro livro que a gente está estudando. Esse livro aqui mais especificamente, tá? O Sefer Yetzirah. A gente vai trazer alguns conceitos aqui sobre é, a divindade, para a gente não correr em erro de idolatria. Inclusive, gente, a gente explica por que alguns tipos de crenças relativas a Deus são idolatria mesmo não parecendo. Justamente por conta da criação de poderes separados de Deus. Cara, isso é papo bem profundo. E para quem quiser se aprofundar nisso, eu vou deixar um WhatsApp aqui na descrição, tá? Para você entrar num grupo de estudo, tá? Então a gente deve fazer aí um mega workshop aí. Então para você participar tem que estar nesse grupo de estudo, que vai estar aqui na descrição em algum lugar, ok? Então vamos lá. Então, quando a gente está falando aqui sobre Adam é ser humano, tá? Ser humano. Homem e mulher é Ish e Isha, tá? No hebraico. Então, tipo, Adam, né, o homem, como a gente traduz em português, na verdade é o humus, da humanidade. Humanidade também vem de humus, que é da terra. Enfim, ou seja, da mesma forma que Adam vem, Adamá é da terra, humanidade vem do humus, que é terra também, só que é outra língua. Mas enfim, provém do latim e tal, mas é referência. Só que na tradução, a palavra do hebraico, homem, Adam, é humanidade também, tá? Só que no português eles separaram, tipo, tem o homem e tem o Adão. E aí fica essa. Enfim, fica uma desconexão de falar, não, a Bíblia e tal, não sei o que, se refere mais aos homens, não é, à humanidade. Só que a humanidade é contada pelas famílias, as famílias ali pelo homem e tal, enfim. Tem toda uma questão familiar dentro do histórico, né, da Torá. Mas vamos lá. Bem, lembrando que toda a história da Bíblia, ela começa com uma relação da humanidade, não com a humanidade como um indivíduo. Ao contrário do que muita gente pensa, a gente vai falar um pouquinho sobre, nessa série do Sefer Yetzirah, a gente vai falar sobre isso. A gente começa a falar do Adam pensando que é um indivíduo só, não pensando nele como família. Mas como a gente vai para a mística judaica, a gente descobre que, na verdade, não é que Deus criou a mulher da costela do Adão. Não, não foi isso. Na verdade, a costela do Adão ali foi o meio pelo qual Deus tira a mulher de dentro do homem. Porque ela existia, ela passou a existir no primeiro dia de vida do ser humano, do homem. A mulher e o homem coexistiram no primeiro momento de nascido. E depois Deus separa os dois. É um conceito absolutamente diferente, mas também tem a ver com a raiz do pensamento divino de quem é Deus. Então, para evitar a idolatria, você precisa entender essa parte da criação do homem e do ser humano, que o homem e a mulher estavam juntos antes da mulher aparecer como um indivíduo separado do homem, ela estava conectada com o ser humano vivo e existente, né? Não, enfim, ela era completa já antes mesmo de sair de dentro do homem. Então Deus cria ali o homem e a mulher. Não é que a mulher tem que ficar do lado do homem, não. A mulher e o homem estão ali conectados como um. Por isso que a família ali tem que estar conectados como uma coisa só. Então, não tem essa coisa de tipo, não, a mulher tem que ficar do lado do marido. Não, não é isso. Tá? A questão é muito mais de eles estarem conectados como um do que dois indivíduos lado a lado. Não tem essa. Então, para você entender um pouco mais disso, para você entender a natureza divina, entender também o caminho. Eu estava ouvindo uma música do Madre Siahu esses dias aí, e aí eu fiquei tentando imaginar o que ele estava querendo dizer com uma frase, depois é que eu lembrei alguns conceitos do pilar do meio, tá? O pilar do meio, vou tentar ir um pouco mais devagar aqui para todo mundo ser alinhado, mas o que é o pilar do meio?
a gente voltar aqui para a nossa paraxá, que você vai entender qual é a conexão aqui da família com o Shlach Lecha, com o Lech Lecha do Abraham. Vamos lá, vamos com calma que eu vou traduzir tudo bonitinho para vocês. Então vamos lá. Você tem o pilar da mãe, o pilar do pai e o pilar do meio, que é o pilar do filho. Tá? O que é isso? Quando a gente está falando de equilíbrio das Sefirot, dos atributos divinos, tá? Do quanto que Deus se conecta com a gente, como Ele se conecta com a gente tem que entender que a relação de Deus com o ser humano, ele tem a relação patriarca e a relação dele com o ser humano patriarca e a relação dele com o ser humano matriarca. Ele tem uma relação com o ser humano de caminho do meio. Tá? Então, assim, o caminho do meio é justamente quando você une o caminho da mãe, o caminho do pai, focando em gerar um resultado dentro do mundo criado. E esse é o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. Tá? Tem o caminho da severidade, tem o caminho da bondade, tem o caminho da misericórdia. E aí, toda essa parte, ela tem um equilíbrio da severidade, da força, do amor, do carinho e tal. E isso acaba gerando um filho. Esse filho são a canalização do Malchut, tá? Do nosso mundo, tá? Do reinado divino, tá? De viver em equilíbrio com aquilo que Deus quer para a humanidade. E falando sobre equilíbrio, é justamente esse ponto. Deus ele tem um controle total do mundo. Está escrito que se Deus parar de criar a cada segundo, se ele parar de criar a cada segundo, ou de manter tudo funcionando a cada segundo, tudo cai em ruína. Porque, assim, Hashem, ele mantém o mundo funcionando. Se não tivesse Deus, simplesmente as coisas entrariam num absoluto caos. Então, a ideia é que tudo é mantido pela força divina. E aí, só para voltar aqui onde a gente estava falando, esse equilíbrio continua gerando a cada momento, tá? Vida para todos nós. O que isso tem a ver? Tá? Quando Deus ele interfere na criação, ele interfere por meios naturais, por meio de suas próprias regras. Então, toda a parte da criação, da medicina, da ciência, são todas regras estabelecidas pela Torá. Deus deu ordem à Torá. A Torá, ela são as regras, não somente regras espirituais, as regras de funcionamento do mundo, tá? Ciências, átomos, calor, frio, justiça, injustiça, tudo isso é um código da Torá. Em toda a criação, cada átomo, cada molécula, cada luz, cada fóton, todos eles estão conectados com a Torá, que se manifestam no mundo da criação. Quebrar esses princípios é quebrar a própria Torá. Por isso que, conforme qualquer lei natural ou uma lei natural ou uma lei jurídica, existem jurisprudências. Vamos lá, o que é isso? Tudo está sujeito à lei da gravidade. É possível você burlar a lei da gravidade? Não. Mas você pode usar outras leis, como por exemplo da aerodinâmica, para poder fazer com que um avião de toneladas consiga voar. Da mesma forma, a Torá também é assim, tá? Você, quando tem alguns conceitos que eles entram em choque, por exemplo, tá? Um Shabat ou um Brit Milá. São duas que às vezes podem cair no mesmo dia. O Brit Milá às vezes cai, o 8º dia de nascimento de uma criança, às vezes cai no Shabat. E aí? Vai fazer o Brit Milá ou não vai fazer? Já que é proibido fazer um corte, fazer uma cirurgia, fazer qualquer coisa assim, nesse sentido que é eletiva, que não é uma questão de vida ou morte e tal, não é salvar uma vida ali, tá? Mas e aí, vamos lá, pode ou não pode fazer? Então, quando entra nesse tipo de conflito, você tem duas leis ali batendo. Então, você tem que harmonizá-las. A mesma coisa é no caso do avião voar. A mesma coisa é tomar café quente no Shabat. Porque é proibido esquentar, acender fogo, movimentar, então, enfim, não pode cozinhar um grão, por exemplo, não pode fazer uma mistura nova para sair uma coisa nova, como, por exemplo, o café, que você mistura ali com a água para gerar uma coisa nova. E aí, Shabat, dá para tomar café quente? Dá. Porque você usa leis, tá, para poder gerar um equilíbrio. Tá? É justamente esse o caminho do meio, que é o filho. Então, quando a gente está falando aqui de Shlach Lecha, Deus está falando o seguinte:
Vocês vão, Moisés, você vai mandar por você. Você decida. Quando Deus está criando tudo nessa criação, Ele faz coisas para o nosso bem, o nosso benefício. Essas coisas elas não podem quebrar princípios que Ele estabeleceu. Até mesmo quando há um milagre, você precisa ter tentado de todas as formas do meio natural para que aquilo acontecesse. Então Deus falou, a terra é de vocês. Poderia acontecer um milagre, mandar anjos e tal, dominar e tal, está resolvido. Como algumas vezes aconteceu na história do povo judeu. Mas essa não é a vontade de Deus. Às vezes nós pedimos a Deus que Deus haja com extremo milagre conosco. E às vezes a gente pede, e muita gente acaba se decepcionando por um ponto específico, eu vou te dizer qual é. Eu estou estudando agora o livro, nossa, me fugiu a mente agora. É um livro racídico, que conta um pouco de como é que é a estrutura do Tzadik e do Benoni. Ele conta como a nossa vida, da maioria dos seres humanos, precisam chegar pelo menos no nível do Benoni. O que é um Benoni? Um Tzadik é quase um malar, é quase um anjo. Quando a gente fala justo na Bíblia, a gente às vezes fica pensando que está falando de uma pessoa boa, uma pessoa correta. Não. Essa pessoa que em português a gente diz que é justo, a palavra não é o tzadik, não é o justo bíblico. O justo bíblico, ele é um nível superior. A gente tem o Urachá. O Urachá é aquele perverso, mas mais perverso. Você tem uma pessoa que é um Rachagamu, tem vários tipos de Irachá, tá? Tem um perverso muito perverso, tem um perverso que é um azarado, tem um perverso que é um perverso normal, e também tem aquelas pessoas que são um Benoni. O que é um Benoni? Uma pessoa extremamente correta, que ama a Deus e quer servir a Deus, quer fazer o seu melhor, só que ele comete erros. Existem vários níveis também de Benoni, que cometem erros e tal, que cometem fracassos, e que é um ser humano como qualquer outro. E como todas as emoções humanas, tem momentos onde está triste, onde está feliz. Só que esse mundo agora quer que a gente esteja feliz o tempo todo. Quer que a gente tenha todas as conquistas e felicidades em todos os momentos. E pode ser que, como nós somos complexos, Deus é um, nós somos complexos. Pode ser que em uma área a gente esteja completamente pleno, feliz e realizado, e em outra área esteja completamente um caos. Pode ser, pode ser. Não tem nada de errado com isso. Você não tem que ficar infeliz por causa disso. Agora, o grande segredo que eu aprendi essa semana com o Rabino Ilan, ele falou o seguinte, que quando você anota durante o dia, está estressado durante o dia, você anota o teu problema que você está preocupado. Isso meu pai fazia muito. Meu pai dizia o seguinte, você não pode ficar preocupado. Preocupar é se ocupar antes de precisar. Você tem que estar preparado. O preparado, ele se prepara antes do problema, para que não haja um problema. O preocupado, ele se ocupa com o problema antes dele existir. Entende? Essa é a diferença. Meu pai sempre falou isso. Sempre falou isso. E eu demorei um pouco para entender o que ele quis dizer. Então, preparado sim, preocupado não. Então, se anota. Deixa para lá. Pensa na possibilidade que você tem ali naquele momento. Botou, fechou o caderno. Quando chegar no Shema Israel, ou então você fala o seguinte, ó, vou colocar isso para eu pensar quando eu rezar o Shema Israel. No Shema Israel, da tarde para a noite, você pensa naquilo que você estava, um pouquinho antes você pensa naquilo que você está resolvendo. Se depois de rezar o Shema Israel a preocupação ainda existir, significa que é boba. Tá? Ou se ela ainda existir, significa que é uma coisa que você precisa resolver. Aí você vai lá, ou anota no caderno nesse momento, então abre o caderno e tenta resolver. Pensou naquilo que tinha que resolver, anotou pelo menos uma ou duas possibilidades de resolução, fecha o caderno e planeja o próximo dia para você fazer. Só. Tá lá no caderno, você não precisa se preocupar, você já pensou tudo aquilo que precisava pensar, fecha o caderno e fecha o ciclo. Já pensou, já fez, tinha que ter resolvido. Porque senão você fica horas e horas e horas e horas pensando, perde o sono, perde saúde, perde vida. E aí o que acontece? O problema vai continuar te dando mais problema durante o tempo. Porque você gastou mais horas do que deveria numa resolução. Se você for gastar esse tanto de horas, marque um horário em dias específicos. Já colocou no caderno. Coloca na agenda quando é que você vai resolver aquele problema.
as ações que você tem que fazer e faz nos horários que tem que fazer. Pra não ficar horas pensando nisso. Pega, anota, fecha o caderno como um ciclo que você fechou. Resolvi aquilo que eu podia. Lembra que meu pai falava de que você tem que andar preparado e não preocupado? Então, você se prepara para resolver dentro daquilo que é a tua limitação que você pode. Se você fez tudo o que precisava fazer e não conseguiu resolver, em outro momento você vai pensar de novo sobre aquilo ali, mas não só ficar preocupado, mas sim se preparar para resolver, mesmo que você não encontre de imediata a solução. Aí você vai colocar uma agenda para você ter hora para começar e hora para terminar de pensar naquele problema. Senão a tua saúde declina e tal, tua vida vai ficar. E curta os momentos de felicidade, porque às vezes em um ponto da nossa vida está com problema, mas existem outros pontos que a gente pode resolver. Vou te dar um exemplo. Lá na empresa, né, a gente tem uma empresa de consultoria, de vendas no digital. Né? Ela ensina você a atrair cliente de graça lá, com anúncio de graça para sempre. E um processo de venda no automático. Nisso, e se você quiser também saber, eu vou colocar o link aqui na descrição também, da benlove.com.br. Lá a gente ensina também tanto a pessoa que quer fazer dinheiro extra, quanto a pessoa que quer aumentar as vendas do seu loja, empresa, consultoria, etc. Então, dentro desse contexto, tá, a gente às vezes fica preocupado com alguma coisa. Coloca no papel e faz, executa. Não fica pensando e remoendo, porque eu tenho vários projetos. Se eu ficar com a cabeça remoendo muito uma coisa, eu não consigo resolver o problema, então não foca no problema. E a maior parte dos empresários que eu entro em contato, quando é problema financeiro, qual é o problema? O problema é que não consegue se conectar com aquilo que precisa ser feito. Fica pensando tanto, e às vezes precisa de uma ajuda externa, de um conselho, de um conselheiro, de uma consultoria, e não consegue resolver o problema. Quando coloca as coisas, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, eu vou estudar, vou abraçar meus filhos, a coisa flui muito mais fácil. A gente tinha um cliente, só para citar um exemplo, que essa cliente, o que ela queria? Não, é, marcou a consultoria e falou, vamos fazer consultoria, tal. Aí eu falei assim, tá, tal dia. Tal dia não posso, vou estar trabalhando. Mas isso é parte do trabalho. Você resolver um problema de vendas é parte do trabalho. Não. Aí depois desmarca, só para fechar o negócio com ela. E olha que era uma pessoa muito querida minha. Demorou tipo 2 meses. E o negócio estava em cima da hora para resolver o problema. E depois ainda não tinha horários. Eu falei, não, você precisa abrir a agenda. Não posso porque o dinheiro. Aí que tá, sabe, a pessoa fica tão circulada no problema, gasta tanto tempo com o problema e não gasta tempo efetivamente resolvendo o problema. E aí essa pessoa, a gente desistiu da pessoa porque a pessoa não está se concentrando em resolver o problema. Mesma coisa é com a família. Eu tenho um momento de estar com meus filhos. Eu tenho um momento de estar trabalhando. Mesmo que em algum momento, durante o dia, por exemplo, eu tive que ir num evento na escola da minha filha, do meu filho. Fui no evento, gastei tantas horas e fiquei 100% do tempo dedicado lá. Mas e o trabalho? Tinha coisas para fazer, mas não tinha compromisso de horário, mas tinha coisas para fazer. Então eu falei, olha, essas horas marquei no papel, vou fazer durante a madrugada, durante a noite. Simples assim. Eu não fiquei preocupado com aquilo ali. Não, porque eu vou ficar aqui e aqui eu fico com meus filhos, mas fico pensando lá no trabalho. Não. Nada disso. Shabat, você acha que eu fico me preocupando com o trabalho? Anotei no caderno que tudo que eu tinha que fazer, fechei. E se não der tempo para fazer por causa do Shabat? Domingo. Fala, gente, domingo eu tinha trabalho para fazer, não fiz por causa disso, isso. Vou trabalhar domingo, tá bom? Tá bom. Mas se tiver um evento com a família no domingo? Acordo mais cedo, 5 da manhã acordo. Não tem problema. Trabalho as horas que estavam faltando para poder resolver. O problema é quando você fica com o pensamento escravo do momento por causa das suas emoções. E o Benoni, como a gente estava comentando, é uma pessoa comum. Não é um tzadik, não é um Moshe Rabbeinu, não é um Ari Kadosh, é uma pessoa comum, uma pessoa simples, que resolve seus problemas como uma pessoa simples, na Torá, estudando, se conectando com Hashem, com as mitzvot. Essas pessoas, a gente tem que ser essa pessoa. E essa pessoa não vai ser perfeita, vai cometer erros. Então, muitas vezes a pessoa fala o seguinte, eu estou afastado da Torá porque eu cometo tal pecado, eu não sou o tzadik, não compro 613 mitzvot.
O que você precisa fazer? Se conectar com a Hashem e se concentrar na geração dos teus netos. Só isso. Eles vão estar conectados com Deus, vão estar conectados com a Torá. Mas eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, não tenho nem filho, como é que eu vou pensar em neto? É isso. Sua conexão com Deus. A sua conexão com Deus, ela é mais estável do que a tua santificação plena. Porque a maioria de nós, os melhores de nós, os melhores da maioria de nós, serão Benoni, serão pessoas comuns, pessoas simples, que vão estar conectadas com Deus. Só. Vão cometer erros, vão ter vícios, vão ter defeitos, vão ter problemas, vão arrumar um problema com alguém. Mas são a melhor versão que eles poderiam ser. E Deus ele paga mais pelo esforço do que pelo resultado. Presta atenção, um princípio da Torá é que Deus paga mais pelo esforço do que pelo resultado. Pode ser que você está olhando uma pessoa e fala assim, isso é um rachagamur, é um perverso do caramba, toda com a cara tatuada e tal. Não é que quem tatua tatuado pode ser um tzadik pela vontade de fazer tatuagem, não, gente. Estou falando aqui, talvez a pessoa está num nível tão baixo, mas tão baixo, que o maior esforço que essa pessoa fez gerou pouco resultado para ela. E uma outra pessoa que nasceu num berço de ouro, com um pai, com mãe mega tzadik, e a pessoa se tornou um Benoni e não se esforçou, e depois fica um Amaretz, uma pessoa mais ignorante. Tá? E eu vou dizer, aí eu vou ser um pouco mais específico. A pessoa sai do Urachá, vai pro Amaretz. Cara, dá parabéns pra esse Yehudi, pra essa pessoa, pra esse judeu, pra esse menor. Ser um Amaretz. O que é um Amaretz? É uma pessoa comum, uma pessoa da terra, um trabalhador. Uma pessoa que está focada nos seus negócios, no seu trabalho, traz parnassá para sua casa, traz sustento para sua casa, ama os seus filhos, dá o melhor para eles e tem seus problemas, que nem o Benoni. O Amaretz é amado por Deus. Deus sente aquele cheiro gostoso do Amaretz. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o ser humano tem defeitos e a gente não tem que esperar sermos aqueles super milagrosos. A gente tem que mirar nos grandes. Legal, tem que mirar nos grandes. Olha só como é que o ser humano consegue chegar num nível, por exemplo, de um Yakov Kamenetsky. Eu me amarro no Rav Yakov Kamenetsky, o Stipler. Gente, apaixonado pelas histórias dele. Né? Do Rav Ovadia Yosef, para não falar que eu não falei de um mega tzadik, Sfaradi, Sachet Tzadik Adosh Livrachá. Gente, o Rav Ovadia Yosef é tipo. O meu sonho era antes de conhecê-lo em vida. Né? Quem sabe, Bezrat Hashem, o Olam Abba tem um encontro com ele. Mas assim, é um tzadik. Agora, não importa se você é um Amaretz, uma pessoa da terra, um trabalhador, uma pessoa do campo, uma pessoa que trabalha, que sustenta um tzadik de Torá, que sustenta um Talmid Chacham, que pode ser até um Amaretz como você, mas é um Talmid Chacham, pode até ser um, 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 um tzadik, pode ser uma pessoa um nível um pouco maior, pode até ser um Hassid. Hassid é um nível. A gente fala sobre isso, sobre os níveis de contato com Deus. E depois do Hassid é profeta, enfim, aí já é. Mas nós temos que estar felizes com aquilo que Deus deu pra gente, inclusive com nossos defeitos, porque são esses defeitos que a gente vai trabalhar para melhorar, para se tornar um pouquinho melhor. E aí olha só que continua. Manda eles por você. Deus ele está falando o seguinte, olha, você está afim, o milagre está aí, as coisas estão aí para acontecer para você, mas você está afim de ir, de mandar, faz que nem Abraham, lech lechá. E aí a gente entende, depois desse comentário do Ramban, que o Abraham também foi por si mesmo. Deus falou assim, ó, eu posso te dar, mas eu te escolhi, cara. Mas você tá afim? Você tá afim de verdade? Se você tá afim, vai por você. A decisão é tua.
A decisão é tua. Quando eu estou falando aqui para você que os espias, ele falou assim, ó, Shlach lecha, os meraglim, né, os espias, os espiões, manda por você, Moshe. Você que sabe se você quiser. E aí ele quis. Quanto que a gente está disposto a ir para um próximo nível? E aí vem o meu convite. Entra no grupo de WhatsApp para a gente estudar junto. Clica aqui embaixo. Se você é do Rio de Janeiro, eu vou te fazer um convite. Porque eu vou expor os livros que eu tenho e deixar numa biblioteca física, num lugar, para a galera poder ir, para estudar comigo, estudar no Rio de Janeiro. Então, se você também quer isso, entre em contato pelo WhatsApp que está aqui embaixo. Simples, o grupo vai ficar fechado. Em algum momento eu vou abrir para todo mundo poder comentar. E aí você pode também entrar em contato também com o perfil da pessoa que está ali fazendo atendimento, tá bom? E aí a gente vai fazer um estudo de vez em quando, a gente vai abrir uma live fechada para a galera, que vai estar comigo, de graça, para estudar junto comigo. E em algum momento eu vou convidar as pessoas para estarem também nesse projeto, que é essa biblioteca, que a gente vai estudar junto, tá bom? Que eu vou dispor dos meus livros, tem alguns aqui, gente, eu tô com tanto livro, tanto que eu preciso lugar para colocar. Nem tudo cabe aqui tem só algumas coisinhas, tem coisa lá no armário ali, tem um negócio lá no meu quarto, a gente tem negócio na casa da minha sogra, tem livro que eu não tenho onde colocar. Mas assim, eu quero dividir isso com mais pessoas que queiram também estudar, ter contato com o Hashem e ir para um próximo nível. E pensando justamente no que eu vou fazer para os meus filhos e netos. Então, você tem que pensar nisso também, seus filhos e seus netos. Com quem que eles vão casar, com quem que eles vão viver. Shlach lecha. Manda por você. Manda por você. Esteja com quem você confia, com quem quer que está perto de você. E Shlach lecha. Vejo vocês na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.